Você decide na Viva FM 90.7. Muito boa noite a todos. Neste horário, a Rádio Viva, e todos os dias normalmente, apresenta o programa Show da Véia. Em função do debate entre os candidatos a prefeito de Salvador do Sul, o programa não vai ao ar hoje e volta ao normal amanhã. Agradecemos aos patrocinadores do Show da Véia: Lojas Lebes, Restaurante Esquina Grill, Agropecuária Timbaúva, Vidraçaria Continente, Fonoaudióloga Ana Fel, Ótica Jorge e Oximonte. O Grupo RS Com, de rádios com 5 emissoras em 4 municípios da Serra e do Vale do Caí e uma rádio na Itália, leva a sério a missão de bem informar e de levar entretenimento às comunidades que serve. Entende ainda que no período eleitoral é próprio para estimular a cidadania e levar o debate em torno dos principais anseios da sociedade aos lares dos seus ouvintes. Os debates eleitorais que temos promovido são uma forma de democratizar o acesso à informação e de tornar mais conhecidas as ideias dos diferentes candidatos. Permite o confronto de ideias e a exposição de virtudes e dos pontos fracos de cada concorrente. A emissora cumpriu todos os trâmites legais exigidos e disponibilizou espaço idêntico a todos os postulantes. A ausência de um candidato não é um desrespeito à emissora ou seus ouvintes ou seus profissionais, mas aos eleitores que acabam não tendo a possibilidade ampla de cotejar todas as propostas que estarão disponíveis na urna eletrônica. Damos boas-vindas aos candidatos presentes no estúdio da Rádio Viva e seguimos agora para o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador do Sul, cidade do Vale do Caí. O projeto da Rádio Viva de levar aos seus ouvintes as propostas e ideias de candidatos a prefeito de cidades do Vale do Caí promove essa noite, como eu falei, o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador do Sul. Estão no estúdio a atual prefeita Carla Maria Specht, do PPS, e também Eloy Francisco Halp, do PT. O candidato Marco Aurélio Eckert, do PMDB, que informou a nós que não participaria do debate. As regras desse debate foram definidas em reunião no dia 30 de agosto na Câmara de Vereadores de Salvador do Sul. Serão 4 blocos. No primeiro, os candidatos terão 3 minutos para se apresentar e também expor suas propostas de governo. No segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. A ordem segue o sorteio. O entrevistador terá 2 minutos para fazer a pergunta e o entrevistado terá 3 minutos para responder. Depois segue com 1 minuto para a réplica e 1 minuto para o mesmo tempo para a tréplica. No terceiro bloco serão apresentados aos candidatos perguntas de ouvintes e também da redação do Grupo RS Com. No quinto bloco, cada candidato terá 3 minutos para fazer as suas considerações finais. Os pedidos de direito de resposta serão analisados pela coordenação de jornalismo do Grupo RS Com e poderão ser feitos no intervalo de cada bloco. Vamos então às apresentações de cada candidato. Começamos com o candidato Eloy Francisco Halp, do PT. Boa noite, candidato. 3 minutos. Boa noite aos ouvintes, às mulheres, homens que acompanham esse debate. Quero cumprimentar minha colega de debate, candidata Carla, registrar também a presença do ex-prefeito Volney, que está nos acompanhando, que está nos prestigiando nessa caminhada. Quero parabenizar a Rádio Viva pela importante iniciativa de promover esse diálogo entre as propostas para a nossa querida Salvador do Sul. Tenho a honra de representar nessa eleição a coligação Salvador do Sul Pode Mais, composta pelos partidos o PT, PTB, o PP e o PSD. Junto com o meu vice-candidato a prefeito, nosso querido vereador Chiquinho, estamos percorrendo nossas comunidades e conversando com a população sobre os problemas que teremos que enfrentar no nosso governo. Me sinto plenamente preparado para mais esse desafio, pois terei ao meu lado uma bancada de vereadoras e vereadores comprometidos com a cidade, a sabedoria do nosso povo que vai se manifestar através do orçamento participativo cidadão e principalmente com a parceria do governo Tarso e do governo Dilma.
Eu nasci e me criei em Salvador do Sul. Aos 13 anos, fui para Porto Alegre trabalhar e estudar. Concluí essa etapa, voltei para minha cidade, onde constituí minha família, onde nasceram meus pais e onde estou criando minhas filhas, a Ingrid e a Johanna. Por tudo isso, por conhecer a minha cidade e acreditar que Salvador do Sul pode mais e merece mais, nós nos colocamos à disposição do eleitor para poder mostrar algo diferente, algo novo a Salvador do Sul. Os demais partidos que disputam essa eleição já tiveram sua oportunidade de governar o município. E nós estamos pedindo uma chance, a mesma chance que esses partidos tiveram. Assim como o presidente Lula teve a sua oportunidade, eu quero também ter essa oportunidade. E para isso, eu conto com o voto de confiança da população de Salvador do Sul. Obrigado. Obrigado, candidato Eloy Francisco Halpe, do PT. Pela ordem do sorteio, seria agora o candidato Marco Eckert, do PMDB, mas como a gente frisou no início, ele não avisou que não participaria do debate. Seguimos então para a candidata, atual prefeita e que concorre à reeleição, Carla Specht. 13 minutos, muito boa noite, candidata. Boa noite, Éder, e mediador desse debate da Rádio Viva, que muito nos alegra com esse convite para podermos expor as nossas propostas e também nos colocarmos à disposição de nossa comunidade. Boa noite, Eloy, candidato pelo PT, e também saúdo os ouvintes da Rádio Viva e, em especial, Salvador do Sul. Sou Carla Maria Specht, prefeita, candidata à reeleição pela coligação Somando para Amanhã, juntamente com o candidato a vice-prefeito, vereador Paulo Zílio, que já está na sua 4ª legislatura. Contamos também com os partidos do PSB e PDT, e todos os cidadãos de outros partidos ou sem filiação partidária que somam conosco. Sou professora há quase 23 anos, com graduação em Ciências e Matemática, com especialização em Matemática para séries iniciais e Educação Ambiental. Atuo há muitos anos na comunidade e atuei durante 9 anos na direção da Escola Estadual São Salvador. Fui secretária municipal de Educação por 2 anos e fui eleita a primeira mulher prefeita na eleição de 2008, com grande votação e aceitação de toda a comunidade. Estou novamente me colocando à disposição da comunidade salvadorense para dar prosseguimento aos projetos de médio e longo prazo que iniciamos na gestão atual e temos certeza que corresponde ao anseio e às necessidades dos cidadãos. Sou Carla Maria Specht, candidata a prefeita, com a confiança da maioria dos eleitores salvadorenses, somando para o amanhã. É 23. Obrigado, candidata. Nós vamos fazer um rápido intervalo, conforme o nosso roteiro, e nós já voltamos então para o segundo bloco, quando serão feitas perguntas elaboradas pela redação do Grupo RS Com, da Rádio Viva, e também as perguntas entre os candidatos. É um instante só e nós já voltamos. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador do Sul. Estão aqui no estúdio da Rádio Viva FM a candidata a prefeita Carla Maria Specht, do PPS, que tenta a reeleição pela coligação Somando Mais para o Amanhã, que tem ainda o PDT, PSB e PSDB. E também está aqui no estúdio o candidato Eloy Francisco Halpe, do PT, que faz parte da coligação Sim Salvador do Sul Pode Mais, que conta com o apoio do PP, PTB e PSD. Nós vamos agora às perguntas entre os candidatos. Seguimos a ordem elaborada no sorteio com o roteiro, e a candidata Carla
faz a primeira pergunta ao candidato Eloy. Candidata, 2 minutos para a sua pergunta. Eloy, fiquei surpresa ao receber o panfleto Responda e Reflita, que fala do crescimento de 350% da arrecadação municipal nos últimos 12 anos. Lembro que estou à frente da administração nos últimos 4 anos. 2/3, então, do período referido no panfleto dizem respeito à administração do ex-prefeito Volney. Não sei se foi intencional ou houve alguma intenção de criticar o teu principal apoiador de campanha? Candidato Eloy, 3 minutos para a sua resposta. Bem, esses dados eles foram obtidos junto à Secretaria da Câmara de Vereadores, né, onde nós tivemos acesso a esses números. E nas revistas também que foram publicadas na gestão do ex-prefeito Volney e também na sua gestão, onde esses valores foram mencionados e que foram referidos por nós, porque é uma comparação interessante ao afirmarmos e vermos esses números, a posição hoje de Salvador do Sul, porque se houve assim um crescimento de arrecadação tão vultuoso para Salvador do Sul, onde o ex-prefeito assumiu o município com um débito de 4.900.000 e teve uma receita de 4.500.000 reais, e ao entregá-lo para sua gestão, houve uma diminuição do valor da dívida também, que consta dentro desse relatório de gestão que foi realizado na sua administração, onde consta que a senhora recebeu o município com débito de 1.800.000 reais e com orçamento de 11 milhões. Então, a discrepância que existe nesses números, nesses dados que foram referidos, foram postos através do seu secretariado na época, né, e que nos fizeram refletir se valores hoje, pelo que se sabe, informações que se tem, o município tem um orçamento aproximadamente de 18 milhões e uma dívida que vai ser deixada, como consta nesses relatórios, de 3.400.000. Então se pergunta aonde foi parar esse dinheiro, o que foi feito com isso. Então é uma forma de reflexão, o porquê disso, aonde foi parar, foi investido em alguma coisa, o que melhorou. Então é um questionamento que foi feito e que eu acho que cabe ao eleitor também decidir, porque geralmente os eleitores não têm muitas informações aos números, e como nessas revistas que foram publicadas, geralmente as pessoas só olham as fotos, mas nunca se deparam com os números que foram apresentados, se esses números estão certos ou não, mas foram publicados, e aí consta a responsabilidade de quem os autorizou. Isso, se hoje há uma contestação ou não em relação a esses dados, cabe ao executivo explicar aos munícipes o que está acontecendo em relação a esses números. Obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica da candidata. Pois bem, me parece essa uma excelente oportunidade para explicarmos o porquê esses números mudaram. Porque em 2010, no primeiro lançamento que se refere a 2009 e 2010, que fala dos números comentados, apenas a aquisição de 3 ônibus escolares pelo projeto Caminho da Escola é que foram lançados R$ 421.200. E nós tivemos aí também a atualização dos financiamentos que herdamos da gestão do Volney, que somam na ordem de 692 mil. E também engavetados precatórios no valor da ordem de mais de 1.300.000 reais. Também, através da auditoria do regime de previdência próprio, declaramos uma dívida de 1.331.000. Então, é uma excelente oportunidade para estarmos dizendo da nossa seriedade e do nosso compromisso. Obrigado, candidata. 1 minuto para a tréplica do candidato Eloy. Pois é,
pelos dados apresentados nesse balanço anual que foi feito na sua gestão, senhora prefeita, verificamos que a senhora pagou 680 mil reais, mas realizou empréstimos, ou seja, fez investimentos ou realizou dívidas de 730 mil reais. Então, na realidade, não houve pagamento de dívidas. Houve sim acréscimos. Se a senhora recebeu no governo Volney a importância de 1.800.000 e a senhora está entregando hoje, ou vai entregar no final do ano, início de janeiro, com um débito de 3.400.000. Então há uma disparidade muito grande se esses débitos houveram ou são oriundos de precatórios ou não. Mas os números referem que hoje existe um débito de 3.400.000 e um orçamento de 18 milhões. Obrigado, candidato Eloy. Vamos então dar seguimento ao debate. Agora a pergunta do candidato Eloy para a candidata Carla Specht. Candidato, 2 minutos para a sua pergunta. Candidata Carla, a senhora sabe que numa campanha política há necessidade de se ter uma boa estrutura, com apoio de partidos fortes, mobilizadores e representativos, tanto no governo estadual e federal. Uma administração precisa ter um respaldo político para buscar verbas federais e os aliados precisam estar do mesmo lado. A coligação, sim, Salvador do Sul pode mais, formado pelo PT com os demais partidos coligados, PTB, PP e PSD, tem a maior força política da história do município de Salvador do Sul, pois estivemos 4 dias em Brasília visitando e conversando com 11 ministros, onde constatamos que nós podemos, ao criar uma equipe forte e técnica, buscar fazer projetos bons e buscar recursos que estão esperando para o Salvador do Sul. Nesse seu mandato, a senhora não conseguiu trazer o seu partido nenhuma verba federal para Salvador do Sul. E hoje esse partido que mais verbas trouxe para Salvador do Sul faz parte da nossa coligação, que é o PP. Na sua administração, a senhora falou que teve várias dificuldades com orçamento, realização de obras e tudo mais. Mas no ano de 2009, 2008 foram realizadas contribuições e melhorias em 17 ruas e 80 famílias receberam esse benefício. E também foram realizadas essa contribuição de melhoria na área industrial de Salvador do Sul. O Tribunal de Contas realizou apontamentos e em sua justificativa a senhora referiu que iria cobrar esses valores dessas pessoas. A senhora vai cobrar esses valores antes ou após a eleição? Obrigado, candidato. Candidata Carla, 3 minutos para a sua resposta. De fato, certamente não somos os maiores políticos da nossa comunidade em termos de apoio de partidos fortes. Mas o que é um partido forte? Um partido forte é um partido coerente. E onde está a coerência política das coligações? Existem candidatos e apoiadores que pulam de galho em galho. Toda vez que se apresentam dificuldades no município, fica fácil dizer que o político que está lá não tem força para comandar. Saiba o senhor que a contribuição de melhoria que o senhor se refere são de ruas pavimentadas no último ano do governo do Volney, onde nem sequer editais foram lançados para essa cobrança, cujos valores estão sendo questionados pelos próprios moradores, porque esses investimentos foram feitos e não foram nem questionados sequer a respeito do valor dessas obras. Como nós vamos responder isso para a nossa população? Enquanto os valores forem discutidos, não vou cobrar da população. E é evidente que essas pessoas todas sabem que mais cedo ou mais tarde essa discussão chegará a um termo comum em que existirá a possibilidade sim de estarem fazendo a sua contribuição e de estarem colaborando com o seu município. E não é verdade que o meu partido PPS não trouxe nenhuma verba do governo federal para Salvador do Sul. Viabilizamos a construção do novo posto de saúde com um valor de R$500 mil, oriundos de emenda parlamentar de um
do então deputado federal Nelson Proença, que é do meu partido, 200 mil reais para a construção, 300 mil reais para a compra de equipamentos. Os equipamentos, inclusive, já foram comprados e estão guardados no prédio que é da comunidade católica da cidade. Eu acredito que o senhor não esteja tão bem informado assim, ou então os seus parceiros têm lhe passado algumas informações errôneas. Tudo a seu tempo. A política é uma construção e a coerência política se faz com a verdade para a população. Obrigado, candidata. Candidato Eloy, é 1 minuto para a sua réplica. Pois é, meu eleitor. Podemos verificar de que os valores apontados pela candidata Carla na construção vieram do governo federal. O governo federal hoje que está com a nossa presidente Dilma, que está repassando esses valores. Mas certamente esses valores que foram mencionados pela senhora passaram por projetos, e esses projetos foram aprovados pelos Ministérios da Saúde. E hoje constatamos e verificamos que o Ministério da Saúde pertence ao PT. Então, se esses valores foram trazidos através do governo Dilma, que é do PT, o nosso partido. E em relação à força política, hoje se sabe, em qualquer lugar que se chega, se não se tem um apoio forte de pessoas e de partidos políticos, conseguir trazer verbas e projetos é muito difícil conseguir trazer isso. Obrigado, candidato Eloy. 1 minuto para a tréplica da candidata Carla. Durante a nossa administração, trouxemos mais de 2.800.000 em emendas parlamentares ou de Fundo Nacional da Saúde. E acredito que o governo instituído é sim do PT, Eloy, mas o governo, assim como o governo municipal, ele não é meu e não é do meu partido, é da cidade, é do município de Salvador do Sul, assim também a Dilma não é presidenta do partido do PT ou para os prefeitos do partido do PT. A Dilma é sim presidenta do Brasil e ela está lá batalhando por todos nós. E eu fico fazendo uma pergunta, nossa, se é tão imparcial, por que os repasses das verbas das emendas hoje estão tão atrasadas? Obrigado, candidata Carla. Nós teremos 4 perguntas, foram produzidas pelo Grupo RS Com de Comunicação e a redação da Rádio Viva. As 2 primeiras serão agora nesse bloco. A gente tem os nomes dos 2 candidatos, vamos fazer um sorteio para ver o primeiro. A primeira pergunta é para a candidata Carla Maria Spech, então, e aí depois a segunda para o Francisco Raup, do PT. Candidata Carla, Salvador do Sul sempre destacou por ser uma cidade turística, receber turistas. Caso a senhora seja reeleita para comandar Salvador do Sul pelos próximos 4 anos, quais os seus planos para essa área tão rica em Salvador do Sul? 3 minutos, por favor. Na administração atual, reativamos o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo e Desenvolvimento. Nós temos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento sustentável da nossa cidade e buscamos recursos, sim, para a reforma das ruas, para o capeamento das ruas, para a sinalização das ruas, e tivemos todo um trabalho de mapeamento, não apenas das questões culturais, mas também de todo o potencial turístico e de aquilo tudo que podemos estar produzindo como turismo, como fonte de renda, como fomento para a renda e desenvolvimento sustentável, através da valorização da agricultura familiar, através da valorização dos nossos pontos turísticos, através da valorização dos acessos. Nós não tínhamos nenhum ponto de acessibilidade no caso de mobilidade na nossa cidade. Hoje nós temos todo um planejamento que está feito para recuperarmos as vias, oferecermos acessibilidade e estarmos assim, dizendo que a nossa cidade está pronta para receber o turismo. Também investimos muito na cultura para que tenhamos um público
que seja educado, para que tenhamos produção cultural, para que tenhamos forma de mostrar quem é Salvador do Sul. Salvador do Sul é uma cidade turística. Salvador do Sul está pronta para receber. Salvador do Sul está se formando para, sim, transformar o turismo em mais uma fonte de renda. Obrigado, candidata. Lembramos que são 3 minutos. Vamos fazer a pergunta, então, o candidato Eloy Francisco Halpe, do PT. Sobre segurança, candidato. A violência e também o consumo de drogas, violência exagerada, é no outro bloco. Os candidatos, as perguntas dos ouvintes é no terceiro bloco. Vamos a uma pergunta produzida aqui pelo Grupo RS-Com. A violência, como eu vinha falando, é gerada às vezes por consumo de drogas, enfim, tem esse motivo e cresce nas cidades do interior. Caso o senhor seja eleito, quais as suas propostas, seus planos para a área de segurança? Bem, em primeiro lugar, acho que tudo começa na família e depois na escola. Se as famílias conseguem passar uma educação aos seus filhos e os professores conseguem, de uma certa forma, levar esse trabalho adiante, de evitar que o jovem vá para as drogas e consiga se desvencilhar ou nem chegar perto, tendo medidas não só paliativas, mas medidas concretas que podem ser levadas adiante, juntamente com o município, com o Estado e com o governo federal, onde podemos capacitar melhor nossas polícias e que elas possam ter um trabalho mais profícuo e que elas possam buscar e inibir também, principalmente, essas pessoas que são facilitadoras de transporte desses ilícitos, dessas drogas, onde nossos filhos são submetidos. E se não houver um trabalho forte que já venha na escola de conscientização de que os jovens podem ter outras alternativas, outros trabalhos que podem ser realizados e feitos, principalmente talvez não certamente com a administração, onde pode-se fazer um trabalho diferenciado. E o jovem hoje, se ele for levado a uma direção onde ele possa desenvolver suas aptidões, tanto culturais como profissionais, e tendo cursos e trabalhos de acompanhamento com pessoas qualificadas e profissionais nesse sentido, e principalmente no interior, onde há várias formas que podem ser trabalhadas e buscadas através de trabalhos técnicos com profissionais capacitados e tudo mais, nós certamente evitaremos que esses jovens entrem num caminho tortuoso e muitas vezes com difícil retorno, porque se o jovem hoje entrar num caminho desses, o que será do futuro de Salvador do Sul para daqui a algum tempo? Então nós temos que fazer esses trabalhos paliativos juntamente com as polícias civis e a Brigada Militar, e também junto com o Corpo de Bombeiros, que também é um órgão de defesa civil que pode ser trabalhado nessa ideia e nesse sentido. Então acho que o trabalho com muita discussão e conversa pode-se elaborar projetos assim grandiosos para evitar que o jovem tenha essa tendência ou que vá em direção a esse caminho, porque vocês sabem que o jovem hoje ele precisa de uma certa orientação quando esses facilitadores que levam esses jovens para esses caminhos que muitas vezes não retornam, e precisa ter uma equipe forte e respaldada atrás desses órgãos municipais. Obrigado, candidato. Vamos lembrar os candidatos que agora é o terceiro bloco, então aí vem as perguntas dos ouvintes. Serão 2 perguntas para cada candidato. Nós vamos sortear, como fizemos no instante, o nome de cada candidato para responder as questões, e teremos também mais 2 perguntas elaboradas pelo grupo de redação do Grupo RS-Com, perguntas essas tiradas do plano de governo que está postado no site do TRE de cada candidato. É um instante só, nós vamos no intervalo e já voltamos. Salvador do Sul, agora 8 horas e 37 minutos desta quarta-feira. Estão aqui no estúdio da Rádio Viva a candidata Carla Maria Espeixe, do PPS, que tenta a reeleição pela coligação Somando para o Amanhã, que tem ainda o PDT, o PSB e o PSDB. O candidato Eloy Francisco Halpe, do PT, que faz parte da coligação Sim, Salvador do Sul Pode Mais, que conta com o apoio do PP, PTB,
PSD. Lembramos que o candidato Marco Aurélio Eckert, do PMDB, que concorre pela coligação Muda Salvador, que tem ainda o apoio do PCdoB, informou que não participaria do debate. Vamos então a este terceiro bloco, onde os candidatos irão responder questões dos ouvintes da população de Salvador do Sul e também questões produzidas pelo Grupo RS-Com de Comunicação. A primeira pergunta, a pergunta número 1, nós vamos fazer o sorteio. Os nomes dos candidatos estão aqui. Vamos tirar o primeiro. Candidato Eloy Francisco Halpe responde a primeira questão. Ariane, qual é o projeto deles para tirar os jovens da ociosidade? Projetos sociais para os jovens, para ocupar os jovens. Candidato Eloy Francisco Halpe, 3 minutos para a sua resposta. Bem, o nosso projeto para ocupar os jovens é o seguinte: o que é necessário? Nós temos que ocupar os jovens através de programas educacionais, orientações técnicas, onde esse jovem possa largar aquela energia positiva que eles carregam, aquele conhecimento. Nós temos que dar oportunidade para esse jovem possa abrir a sua mente e possa expandir esses conhecimentos que ele tem. Hoje nós podemos, através de escolas técnicas e tudo mais, propiciar esses encontros com jovens, onde eles possam trocar ideias, tocar instrumentos musicais, cantos e conhecimentos, experiências científicas. Então é muito importante que o jovem possa se ocupar integralmente, ficando na escola, e após esse período de estudo, que ele possa ir em centros de ocupação, que ele possa se desenvolver esses conhecimentos que podem ser repassados para ele através de professores qualificados que o município pode contratar. E eu acho que é interessante que o jovem, que ele discuta com a administração o que é bom para ele, porque geralmente o que acontece? O jovem, ele simplesmente recebe as coisas prontas, e muitas vezes, se for dado oportunidades para esse jovem poder sentar, poder conversar e tirar aquelas ideias que estão escondidas lá no fundo do seu cérebro, eu tenho certeza que toda a sociedade e que toda a educação e o jovem possa ocupar esse espaço numa administração até, porque o jovem está aí, ele precisa ser aproveitado, tanto na educação como em outros trabalhos profissionalizantes. Hoje, o que acontece com muitos jovens? Ao se formarem no ensino médio, o que acontece? Nesse momento que eles precisam ir para o mercado de trabalho, muitas vezes eles não têm uma experiência profissional. E se o município integrado com escolas, com associações, com entidades municipais, com CDLs e tudo mais, podem fazer um trabalho diferenciado. E dessa forma o jovem pode ser ocupado mais, porque o que se quer hoje é que o jovem trabalhe a sua inteligência, que ele desenvolva, porque hoje os jovens têm uma facilidade muito grande em adquirir conhecimentos, o que já não acontecia há alguns anos atrás. As informações são muito grandes, são muito boas, e os jovens hoje têm um domínio muito grande sobre isso. Então é fundamental esse aproveitamento, essa ocupação dos jovens dentro da municipalidade, em centros que podem ser trabalhados e realizados. Obrigado, candidato. Vamos ao segundo ouvinte, então a candidata Carla. Luiz Carlos Berger, eu sou subcomandante da associação. Eu gostaria de saber, assim, dos candidatos, qual seria o incentivo, a ajuda que eles dariam a partir do ano que vem para a Associação de Bombeiros Voluntários de Salvador do Sul e São Pedro da Serra. Porque a gente sabe que é um serviço digno e muito necessário na região. Candidata Carla, 3 minutos para a sua resposta. Bem, a Associação de Bombeiros Voluntários de Salvador do Sul e São Pedro da Serra nasceu do coração da comunidade para enfrentamento de necessidades. E nosso município hoje tem associação funcionando dentro do Parque Municipal, um lugarzinho que nós organizamos para que eles possam lá
estar servindo a nossa comunidade. Já tem aproximados 50 atendimentos no seu pouco tempo de vida e para nós isso é uma alegria. Podemos até pensar, como antes fazíamos para atender a essas necessidades? São pessoas qualificadas, pessoas que doam do seu tempo, do seu convívio familiar, que se doam para a comunidade, trazendo tranquilidade. O município de Salvador do Sul já fez, através de convênio, a cessão para o uso de uma área para a construção do novo quartel. Pensamos sim, logo termos construído o quartel, que será construído com a participação de toda a comunidade e, evidentemente, da municipalidade também. Firmamos o convênio em que cedemos uma ambulância. Essa ambulância foi reformada, foi viabilizada para o trabalho através do trabalho e da injeção de dinheiro, de valores do município de São Pedro da Serra. Então, esse ano é um ano eleitoral. Nós não tínhamos em nosso PPA ainda a criação do Corpo de Bombeiros. Então, a partir do ano que vem, é claro, é necessário e é providente que façamos sim um convênio para viabilizarmos a manutenção dos trabalhos do Corpo de Bombeiro, para que possam atender a população e possam fazer parte da rede de proteção, da rede de segurança, trazendo conforto e também estabilidade para todos da nossa população, sejam adultos, sejam jovens ou idosos ou até crianças também. E parabéns ao Corpo de Bombeiros por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação e evidentemente estaremos trabalhando juntos. Obrigado, candidata Carla. Vamos fazer um sorteio novamente para uma terceira pergunta. Começamos por aqui. Novamente, vamos seguir a ordem. Então, o candidato Eloy, depois a candidata Carla. Para a terceira pergunta. Assim, eu moro no centro. Qual seria uma contrapartida que o prefeito ou a prefeitura poderia dar para a escola de ensino médio poder, assim, ampliar, inclusive para o curso técnico e o politécnico que a gente tem hoje, para atender, afinal, né, todos os nossos alunos, a maioria deles são munícipes, mesmo que a escola seja do Estado. Obrigado, candidato Eloy. Então, 3 minutos para a sua resposta. Bem, nós sabemos que a Escola do Ensino Médio de Salvador do Sul pertence ao Estado, é uma escola municipal. Mas com a parceria que nós temos com o governo estadual, o governo Tarso, do PT, e o governo federal Dilma, PT também, nós podemos fazer um trabalho diferenciado para buscar recursos junto nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Dessa forma, nós podemos ampliar a questão do ensino técnico, que hoje é fundamental também, porque o que acontece hoje? O estudante, quando ele sai da escola, como eu referi anteriormente, ele não tem uma qualificação, uma preparação para encarar o trabalho no município. E o que acontece? Eles têm que buscar geralmente fora essa qualificação técnica e depois, isso é um fato que se constata em Salvador do Sul, porque hoje eu acredito que mais que 60% das pessoas que residem em Salvador do Sul trabalham fora. Então, o que acontece hoje? Se Salvador do Sul tiver esse curso técnico e não conseguir trazer empresas para Salvador do Sul, porque o que se verificou nesses últimos anos, não houve nenhuma empresa que veio se instalar em Salvador do Sul. Então, o que acontece? Nós preparamos os profissionais, esses profissionais, esses alunos que se formam, vão trabalhar em outros municípios, onde eles geram para aquelas empresas lucros, e para os municípios onde essas empresas estão instaladas, geram impostos que são repassados depois para o município, enquanto que Salvador do Sul fica só com o ônus, ou seja, tem que prestar assistência à saúde para essas pessoas, tem que dar educação, tem que dar
creches, tem que disponibilizar prédios. O que acontece? O município simplesmente só recebe o salário que esse funcionário recebe. Enquanto isso, os outros municípios se beneficiam desses valores, desses rendimentos que esses funcionários, esses empregados produzem para os empregadores. Então, hoje, não adianta simplesmente nós termos um curso técnico em Salvador do Sul se esses jovens vão trabalhar fora em Salvador do Sul. Então, nós precisamos repensar várias coisas. Não basta simplesmente só criar um ensino técnico junto com o governo do estado e o governo federal, mas nós temos que fazer um trabalho diferenciado para atrair mais empresas para Salvador do Sul, onde esses jovens possam trabalhar no seu município. Obrigado, escutou o seu tempo. Vamos à última pergunta, então, de ouvinte para a candidata Carla. Dalton, Vila Nova, qual o objetivo deles em melhorar a saúde? Candidata Carla, 3 minutos para a sua resposta. Bem, hoje todos os nossos esforços estão voltados justamente para a área da saúde e vão continuar. Talvez seja o ponto mais nevrálgico da atual situação, apesar de estarmos investindo bem mais do que os 15%. Nós viabilizamos recursos para a construção de uma nova unidade básica que possa atender com um número maior de consultórios e que possa estar recebendo um número maior de funcionários para que possamos atender toda a demanda do nosso município. Nesse posto de saúde, nós viabilizamos uma área com 31 mil metros quadrados. Parte dessa área, então, foi cedida ao Corpo de Bombeiros. Pretendemos instalar ali, além da unidade básica, todos os serviços da Secretaria da Educação e fica já provisionado para uma ação futura, não tão longínqua, mas para atender a demanda também, a construção de um hospital. A Secretaria Municipal da Saúde também trabalhou junto ao governo do estado e nós hoje temos a aprovação da comissão bipartite, o recebimento da SAMU. E esse também é um empreendimento que vai trazer para Salvador do Sul uma responsabilidade conjunta com os municípios vizinhos. Então, as ações não são de curto prazo, as ações são de médio e longo prazo e se pensa, sim, em começar pequeno e continuarmos com a ampliação dos serviços. Eu fico muito feliz em poder dizer que no início do nosso governo, em 2009, nós ampliamos 48% o repasse para o Hospital São Salvador. Hoje, com as correções, temos um repasse de mais de 87 mil mensais. E, com o trabalho através de emendas, o PSB, que é o partido do vice-prefeito, viabilizou para o Hospital São Salvador a busca de recurso para equipamentos do bloco cirúrgico no hospital, na soma de R$570 mil. Então, a saúde hoje é um dos grandes pontos de investimento. Renovamos a frota, temos muitos projetos, aderimos ao programa Primeira Infância Melhor e também, juntamente com o SESC, trouxemos a vinda de uma unidade de saúde preventiva e também com o Instituto IMAMA. É isso que nós queremos, sempre um pouquinho mais. Obrigado, candidata Carla. Vamos sortear para a última pergunta que nós vamos fazer. A candidata Carla começa respondendo e depois o candidato Eloy. Pergunta nossa, produzida aqui pelo grupo RSCom e pela redação da Rádio Viva. Candidata Carla, a lei número 11.445 de 2007, conhecida como a Lei de Saneamento Básico, tornou obrigatória a elaboração da política e do plano de saneamento básico. O decreto de 2010 determinou que, a partir de 2014, o acesso a recursos da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, estará condicionado à existência de plano municipal de saneamento básico. Como está em seu governo esse processo e quais medidas serão tomadas caso a senhora seja reeleita? Sim,
Juntamente com os demais municípios do Vale do Caí, estamos trabalhando. Temos alguns colegas que já estão mais avançados. Nós, nesse momento, trabalhamos ainda na questão dos resíduos sólidos. Mas são 4 eixos, eles estão sendo trabalhados e é lógico que o nosso município está trabalhando. Nós temos várias demandas, né? Nós fizemos agora, através numa atitude em conjunto com a Associação Padre Antônio Vieira, que fez o georreferenciamento de parte da cidade, que vai viabilizar um novo loteamento. Recebemos deles os principais pontos de georreferenciamento. Estamos trabalhando essas questões todas fundiárias do município, estamos fazendo um novo mapeamento para ampliação do perímetro urbano e estamos sim trabalhando essas questões do lixo. Hoje temos o lixo todo terceirizado, a sua coleta, e já para o ano de 2013 pretendemos a implantação da coleta seletiva do lixo. Então, logo teremos que passar pela Câmara também esse plano de tratamento dos resíduos sólidos do nosso município e numa cadeia de prosseguimento os demais planos para que temos fechado o círculo das 4 demandas. Obrigado, candidata. A pergunta ao candidato Eloy. No seu plano de governo, que está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral, disponível a todos os eleitores, o senhor diz que pretende fortalecer a relação de diálogo, respeito, valorização da população e dos servidores municipais e implantar o orçamento participativo municipal em todas as localidades e sede da cidade, promovendo a tomada de decisões compartilhada. O senhor tem ideia de qual ou quais as principais necessidades hoje no interior do município? Candidato, 3 minutos. Bem, nós visitamos praticamente todo o interior. 95% das casas foram visitadas no interior, onde desse 95% de visitas, certamente com 85% nós falamos com as pessoas. E hoje o que se verificou nessa nossa caminhada do Chiquinho e minha, de que o interior está abandonado, ele não ficou, ele está abandonado. Então é necessário sentarmos com os agricultores, com as pessoas do interior e traçar metas, porque simplesmente hoje disponibilizando somente máquinas para a agricultura, isso não basta. Hoje é necessário fazermos um trabalho mais profundo, porque se nós continuarmos dessa mesma forma, como está acontecendo em Salvador do Sul, certamente os nossos jovens não ficarão mais trabalhando no interior. Eles estão procurando trabalhos novos, porque se nós não implementarmos políticas diferenciadas em relação ao jovem, temos a certeza de que em pouco tempo não haverá mais jovem no interior do município de Salvador do Sul, porque as facilidades que eles têm nos centros maiores em relação ao pagamento e salários que eles recebem, isso torna difícil sua permanência no interior. Então, nós temos a certeza, e nós já conversamos com várias pessoas no interior, onde nós se sentamos mesmo na elaboração do nosso projeto, nosso programa de trabalho, onde essas pessoas passaram informações para nós das reais necessidades que o município tem. E hoje, se Salvador do Sul somente tem um retorno de 45% que provém da agricultura, e nos anos anteriores era 65%, há um vazio enorme que tem que ser recuperado. E por que isso está acontecendo em Salvador do Sul? Se olharmos o município de São Pedro da Serra, que é do lado, onde 75% do orçamento das entradas provém da agricultura, por que Salvador do Sul é diferente? Então nós realmente necessitamos e precisamos sentar com o pequeno agricultor e com o jovem da agricultura e traçarmos planos diferenciados, discutirmos a sua permanência no interior, porque caso contrário, daqui a algum tempo,
temos a absoluta certeza que a chave será passada no interior, porque ninguém mais ficará no interior para trabalhar. E nós devemos fazer esse trabalho junto com o jovem, porque é a forma que nós podemos alavancar o município, porque o nosso município é agrícola e nós precisamos valorizar isso. E há um descrédito muito grande nisso. Obrigado, candidato. 3 minutos. A gente vai a mais um breve intervalo, são 2 minutinhos aí, nós voltamos para as considerações finais dos candidatos. Nós já voltamos. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Salvador do Sul. Estão aqui no estúdio a candidata Carla Maria Espech, do PPS, e também o candidato Eloy Francisco Halpe, do PT. Lembramos que o candidato Marco Aurélio Eckert, do PMDB, avisou que não participaria do debate. Nós vamos agora às considerações finais de cada candidato. Começando pelo inverso do que foi a apresentação, então, o primeiro a fazer as suas considerações finais é a candidata Carla. 3 minutos, candidata. Ok. Nossa administração não conseguiu, de fato, lograr todos os investimentos que pretendia. Não houve a confirmação da arrecadação e não é aqui nenhuma queixa, mas é bom lembrar que vivemos um momento de crise global. A crise no município deu-se principalmente pela crise na produção primária, onde a empresa do Frango Sul correspondia a 28% de toda a arrecadação. Também cabe salientar a falta de apoio do setor na gestão passada com a manutenção de um programa de incentivos defasados. Foi necessária muita coragem, sim, para a implantação de um novo sistema de incentivos através de bônus, a exemplo de outros municípios. E também temos que considerar a queda drástica da redução do FPM, em que um dos fatores foi a isenção do IPI pelo governo, que fez com que os municípios, sim, pagassem a conta do que o comércio não deu conta de pagar. No sentido de que foi ofertada a isenção para se manter o comércio e que acabou sobrando para os cofres dos municípios. O bônus de incentivo veio como um novo mecanismo de incentivo à agricultura que beneficia todas as produções agrícola, agropecuária, hortifruti granjeiro, e mesmo também com uma escala para os produtores integrados. Também beneficia o comércio local e os prestadores de serviços, que os bônus são todos trocados em estabelecimentos de Salvador do Sul, que previamente são cadastrados. Mas os investimentos que fizemos foram bem administrados, com muitas responsabilidades, e as obras também foram realizadas com muita qualidade. Queremos dizer que somos uma candidatura de unidade, livre de pressões políticas e de brigas que atrasam o desenvolvimento do nosso município. Nós, com certeza absoluta da inteligência dos salvadorenses, em saber reconhecer quem faz a diferença, quem tem propostas e quem também trabalha ao lado do seu povo. Nós queremos, sim, ter projetos que são realizáveis e sustentabilidade nas nossas ações. Nosso agradecimento a todos aqueles que nos recebem nas visitas e que dão, sim, sua contribuição e sua sugestão. Obrigado, candidata Carla. Candidato Eloy, 3 minutos para suas considerações finais. Tá. Primeiramente, temos que ter ações fortes, imediatas, sem historinhas de que a médio e longo prazo podemos melhorar a saúde, melhorar a educação, estradas, turismo. Isso já passou. Hoje, o que nós precisamos? Precisamos fazer a diferença. E hoje nós podemos fazer isso. Nos anos anteriores, só para citar um exemplo, a saúde teve aprovação de 80%.
E hoje está se penando. Hoje faltam médicos, especialistas. Não adianta somente termos prédios, equipamentos, se não temos o essencial, se não temos médicos. Hoje isso, na nossa caminhada que tivemos no interior e tanto na cidade, é uma reclamação constante. E isso precisa mudar. Também, nesses 4 anos, também não tivemos geração de nenhum emprego sequer. Então nós precisamos retornar às obras, pavimentação, limpeza pública. Mas tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, sem deixar o município endividado, como o partido do nosso colega que não compareceu hoje, o PMDB, porque deixou seu mandato com vários débitos. E hoje o município, querendo ou não querendo, teve reflexos em relação a isso ainda. Mas por isso nós precisamos retomar o crescimento de forma consciente. E isso que nós precisamos fazer o diferencial. E nós precisamos de parar de ficar usando desculpas para isso ou para aquilo, porque são nos momentos difíceis que se vê um grande administrador. Não adianta simplesmente ficarmos sempre escondendo atrás de alguma coisa. Um bom administrador sempre consegue uma saída para alguma coisa. E hoje Salvador do Sul está se vendo isso. Não podemos fazer isso porque teve aquilo. Mas se nós somos representantes, gestores públicos, nós devemos estar capacitados para isso. E outra questão interessante, eleitor e eleitora. Hoje nós temos o apoio do Lula, da Dilma e do Tarso. 2 senadores, Ana Amélia e Paim. Temos 19 ministros, 17 deputados federais, o governo estadual, a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia. Só falta você, eleitor, para ficar junto com o nosso time. Então venha, se junte a nós, porque nós precisamos dessa chance, como Lula teve, que transformou o país. A mesma chance o PT de Salvador também quer. Nós podemos fazer a diferença. Só precisamos da ajuda de vocês no dia 7 de outubro, votando 13. Ok, candidato. Muito obrigado. 13 minutos para as considerações. Chegamos ao fim deste debate entre os candidatos a prefeito de Salvador do Sul. A Rádio Viva ainda promove nessas eleições outros 3 debates, todos com início às 8 horas da noite.